tributamos a Ti toda a honra e toda a glória, Senhor. Porque sabemos, Deus, da Tua infinita bondade com as nossas vidas. Sabemos o quão o Senhor tem sido misericordioso conosco. E mesmo não merecendo, dia após dia, a Tua graça tem coberto as nossas falhas. Senhor, por isso nós tributamos a Ti a glória e a honra, pois sabemos que Tu és digno de tudo. Senhor, como homem limitado que sou, eu não sei como cada um entrou aqui essa noite. Eu não sei como cada um chegou até aqui essa manhã, Deus. Mas a Tua palavra diz que ainda quando éramos informes e vazios no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia, Deus. Fala conosco, Pai, na nossa intimidade. Pois Tu és o Deus que revela o oculto e o escondido. Empresta-nos, Senhor, os Teus dons uma vez mais. E fala conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? E amém. Tome seu assento. Glória a Deus. Queridos, tema da nossa conferência, estamos no terceiro elo, é restaurando o altar de Deus. Deus ele direcionou esta palavra, já vista aqui a programação daquilo que eu estava para ministrar hoje, era uma linha um pouco diferente. E quando foi ontem, mais ou menos, Deus ele começou a me direcionar para essa palavra através de uma conversa que eu tive com o nosso pastor, e ele falou uma frase para mim, e aquela frase ela ficou na minha mente ecoando, e ontem eu consegui entender perfeitamente a voz de Deus. Deus ele me direcionou a seguir a mesma linha que já foi iniciada aqui. Certo? Semana passada ouvimos o missionário Mateus falar sobre Ana, Eucana, Penina e Samuel. Certo? E hoje eu quero falar um pouco sobre sacerdócio. Amém? Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: viva no altar e não do altar. Amém? Pois bem, quando nós abrimos a Bíblia no livro de 1 Samuel e nós começamos a discorrer, nós encontramos a história de uma família um pouco diferente. Um homem que sonhava em ter um filho com uma mulher que havia sua amada encerrada, que não poderia produzir filhos. Uma família que viveu um milagre da parte de Deus em um tempo em que visões e palavras proféticas estavam escassas. Essa foi a família de Eucana. Poderia dizer a família de Ana, porém o homem era Eucana, e por ser um homem ele era o cabeça da família. Essa era a família de Eucana. E Eucana viveu um milagre, Ana viveu um milagre, gerou a Samuel. E Samuel foi entregue nas mãos de Eli para viver no templo. E ali ele construiu a sua infância e a sua juventude. Porém, ele tinha filhos, e filhos já criados, filhos já adultos. O nome dos seus filhos era Ofni e Finéias. E como ele tinha aliado, é preciso entender que nos antes de Deus consagrar de Arão para o sacerdócio, haviam homens que se dedicavam a sacrificar. Pois bem, Melquisedeque foi um dos que exerceu o sacerdócio. Abraão exerceu o sacerdócio. Ele subia ao monte de Betel para sacrificar. Primeira família, nós vemos sacrifício, exerceu o sacerdócio, subia para sacrificar a Deus. Então se tinha
não foi um bom pai. Ele foi. Enquanto ele tinha virilidade, enquanto ele tinha força em suas pernas, enquanto ele tinha força em seus braços, enquanto a visão dele não era turva e ele conseguia se locomover sem a ajuda de ninguém, ele foi um bom sacerdote. O que ele não foi um bom pai. Porque quando nós pegamos a continuação da sua linhagem, que é Ofni e Finéias, nós vemos que Ofni e Finéias cresceram no tempo, aprenderam com o tempo, a infância foi no tempo, foi voltar a Deus, a juventude, a adolescência voltar a Deus, e agora que são homens maduros, eles já não vivem mais no altar de Deus, eles vivem do altar de Deus. E qual é a diferença? A diferença é que um dia Eli aceitou a paternidade do seu pai sobre a vida dele e buscou aprender aquilo que estava sobre a sua linhagem. Ele procurou, ele aceitou viver no altar. Ofni e Finéias não, entendeu que carregar a linhagem era viver isso, e entendeu que viver no altar era muito mais prático do que viver no altar. Nós estamos vivendo aqui um caso simples de eu treinei você para ser uma coisa, outra. Abrem a boca e dizem, Eli foi um mau sacerdote. Não, ele não foi um mau sacerdote. Deixou para repreender os seus filhos quando eles já eram velhos e adultos e já estavam maduros em suas práticas. Ele deixou para exaltar, para chamar a atenção dos seus filhos quando os velhos já estavam criados, maduros, homens feios, casados. E a fama percorreu a cidade, ou seja, enquanto é jovem, adolescente, eu não preciso pegar no pé, eu não preciso falar, mas agora que é homem e o nome eu tenho a necessidade de, porque meu filho, ele não falhou como sacerdote, ele falhou na paternidade. Entenda bem, porque quando eu tenho a oportunidade de criar alguém e ensinar alguém a viver no altar, a pessoa vai aprender a viver no altar. E fala para mim, pastor, qual a diferença entre viver no altar e viver no altar? Quem vive no altar vive de sacrifícios. Escute, quem vive no altar vive de sacrifícios, vive de preço que ele não paga, vive de coisas que não são suas. Porque viver no altar é basicamente ficar usando, Jefferson, a graça continuamente para encobrir o que você faz. Viver no altar é levar uma vida desregrada, miserável, caras, e usar a graça para cobrir. Viver no altar é se mascarar, se não é, e sustentar uma sua.
é tudo fácil. Eu vivo do altar. E outra, eu não sujo minha mão, não. Olha o missionário Mateus. Quem vive do altar, bota alguém para fazer o seu trabalho sujo no lugar. O texto diz que Hófini e Finéias, Hófini e Finéias pegavam, mandavam o seu moço enfiar o tridente dentro do caldeirão e arrancar a gordura para ele. Quem era o sacerdote? Hófini e Finéias. E os moços eram ajudantes. Eu não sujo minha mão, eu coloco alguém para sujar para mim. Eu vivo do altar. E eu arrasto pessoas junto comigo para viver também. Porque aquilo que eu faço, a forma que eu ajo, atrai pessoas a agir da mesma maneira. A forma que eu me comporto faz com que pessoas se comportem da mesma maneira. Se eu vivo uma vida de sacrifício, eu vou inspirar pessoas a viver uma vida de sacrifício. Se eu vivo uma vida roubando o sacrifício dos outros, as pessoas vão fazer a mesma coisa, vai dizer: olha, fulano é bem sucedido, eu nunca vi fulano fazendo, eu também não vou fazer igual fulano faz. Quem vive não se importa com as consequências da sua família. Aperta. Quem vive do altar não se importa a quem está acima de você. Entenda bem. Hófini e Finéias eram sacerdotes por linhagem real, não por consagração. Eles tinham a linhagem de Arão sobre eles. É diferente de Samuel, que o próprio Deus chegou no ouvido dele e chamou: Samuel, Samuel. Hófini e Finéias tinham um sacerdócio familiar. Por geração, Deus já tinha escolhido e ungido lá atrás. Então, se eles estavam ocupando o cargo de sacerdote, quem ocupava o cargo de sumo sacerdote? Seu pai, Eli. Eli, uma vez no ano, tinha que colocar uma túnica de linho fino, um short de linho fino, amarrava em sua cintura uma fita de linho fino, botava sobre a sua cabeça uma mitra escrita Santidade ao Senhor, e um colar com 12 pedrinhas, cada pedra representando uma tribo. E ele adentrava o templo para oferecer sacrifício. E os sininhos que ele usava sobre a sua túnica indicava: se o sino parasse de se mover, Deus não tinha aceitado o sacrifício do seu povo. Se o sino continuasse se mantendo, Deus tinha aceitado o sacrifício. Então, uma vez no ano, ele tinha que entregar esse sacrifício de expiação pelo povo. Agora veja bem, eu tenho 2 filhos que estão vivendo do altar. Eu sou sumo sacerdote, entro todo ano para fazer sacrifício perante Deus pelo povo. O que vai acontecer quando eu entrar para sacrificar com meus filhos fazendo esse tipo de atitude? O que vai acontecer comigo? Aceita ou não? Porque os meus filhos agem de forma irresponsável. Pensar nas consequências. Sabe o que eu estou dizendo? Eu estou falando que quem vive do altar não está nem aí pro preço que sua família paga ou deixa de pagar pela sua vida. Ele só se importa
apenas o ministério deles, eles estavam destruindo toda a sua família. Sabe por quê? Como sumo sacerdote, sabendo o que estava acontecendo, era para ele liberar uma palavra sobre a vida dos seus filhos. E qual é o pai, qual é a mãe que quer amaldiçoar o seu filho? Qual o pai, qual a mãe que ama o seu filho que quer amaldiçoá-lo? Entenda uma coisa, ele encontra Ana e repreende ela. Então que Deus te abençoe e que se faça assim como você está pedindo. E ele abençoa a Ana e a criança nasce. Entenda uma coisa, era para ele fazer a mesma coisa. Vocês estão brincando com o sacerdócio de Deus e era para eles morrerem. A palavra é dura, mas ele destruiu a sua própria família. É por isso que eu digo, ele não foi um péssimo sacerdote, ele foi um péssimo pai. Porque quando ele acordou para a real situação, ele só podia fazer uma coisa: liberar uma palavra de maldição, que significava perder os seus 2 filhos. E ele preferiu se calar. Então quem vive do altar não se importa com as consequências. Quem vive do altar não está nem aí para o que vai acontecer depois. O que mais, pastor? Quem vive do altar vive para se desfazer do que alguém pagou o preço para ter. Quem vive do altar não entende que altar não é lugar de vida, é lugar de morte. Altar é lugar de sacrifício. É lugar de você entregar a Deus aquilo que lhe custa. E viver no altar, pastor. Primeiro, quem vive no altar entende a primeira coisa e a principal: altar não é para viver, é para se morrer todos os dias. Quem vive no altar entende que não é nada sobre ele, é tudo sobre Deus. Não é nada dele, é tudo de Deus. Tudo que ele faz no altar é para Deus. Tudo que ele entrega no altar, Deus o devolve. Quem vive no altar sabe que não precisa dar um jeito de pilantrar, que não precisa desviar ninguém para o mau caminho para ter o melhor, porque o próprio Deus, em todas as suas riquezas, supre todas as necessidades. Quem vive no altar entende que o sacrifício que ele faz pela vida dele e pela vida da sua família é o que os mantém de pé. Quem vive no altar entende que o auxílio, que ele é a fonte de vida para a sua família. Quem vive no altar entende que não se pode tirar o que é
sabe separar o que é santo, não é santo, não é santo. Eu não vou as duas coisas. Quem vive no altar não tem necessidade de impressionar, não tem necessidade de mostrar aparência. Quem vive no altar não força santidade. Ele simplesmente anda pela cidade e alguém olha de dentro da cara e diz: olha, vejo que aquele é um santo homem de Deus. Quem vive no altar entende o princípio, a autoridade. Quem vive no altar entende a submissão. No altar entende o que é responsabilidade com a obra de Deus. Quem vive no altar, você não precisa chamar ela, não precisa lembrar ela do horário do culto, ela já sabe, ela já está arrumada. Você não precisa cobrar ela, é ela que te cobra. Você não precisa ficar dando injeção de ânimo, ela já é animada sozinha. Quem vive no altar se mantém no altar. Quem vive no altar se mantém no altar. Eu estou falando de alguém que mantém a sua vida no altar e o próprio Deus, ele se encarrega de cuidar da vida dele. O problema é que, já estou terminando, nós queremos restaurar o altar quando nós não sabemos nem exercer o trabalho de sacerdote. O problema é que a gente quer viver de altar e a gente não sabe nem quais são as obrigações que um sacerdote tem que ter. Quer restaurar o altar, mas não sabe nem como faz sacrifício. Meu Deus! Quer restaurar o altar e brilha todo dia. Quer restaurar o altar, mas não tem noção do que é santidade. Se for para construir altar de qualquer jeito, se for para montar altar de qualquer jeito, pode montar, pode construir, vai passar o dia todo gritando e não vai descer fogo do céu. Para construir altar tem que saber ser sacerdote. Para viver no altar tem que entender o sacerdócio. Minha família, primeiro eu tenho que passar a ser o sacerdote dentro de casa. Se eu quero restaurar o altar do meu ministério, primeiro eu preciso passar a viver o ministério. Tem gente que vive no altar e escolhe sair de cima do altar para ficar vivendo dele inconscientemente. Trava a vida toda, filho. Você ainda não entendeu? Você só funciona no altar. Tem gente que só funciona no altar. Sai do altar, a vida trava. Sai do altar, começa problema familiar. Sai do altar, aparece doença. Sai do altar, a porta do emprego fecha. Sai do altar, tudo que é coisa acontece. Só funciona no altar.
pensamentos. Você escolhe sair do altar e ficar vivendo dele. Quando você não está no altar, sacrificando e dando o seu melhor todos os dias, você está vivendo do altar. Deus me trouxe aqui essa manhã para te dizer: pare de viver do altar e passe a viver no altar. Pare de viver uma vida em que os outros oram por você e esteja aqui você orando pela sua família. Pare de buscar nos outros aquilo que você precisa. É tempo de vivermos no altar. É tempo de nos tornarmos sacerdotes. Para podermos reconstruir, restaurar o altar. Porque, para terminar, entenda: se um dia o altar ele foi desfeito, ele foi destruído, é porque você deixou de ser sacerdote. Se um dia o altar ele foi destruído, ele foi desfeito, e ele está precisando ser restaurado, é porque um dia você abandonou a sua função sacerdotal. Mas eu estou aqui esta manhã para te dizer que ainda é tempo. Ainda é tempo de você dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu me coloco em tua presença como teu sacerdote para viver no teu altar. Senhor, eis-me aqui. Eu me coloco em tua presença para que o Senhor restaure aquilo que eu perdi no dia. Recomeçar o teu altar na minha vida. Ainda é tempo. Escote a pé. Vem para mim. Feche seus olhos. Glória a Deus. Feche seus olhos. Se ligue com o trono de Deus. Comece a falar com Deus. Comece a falar com Deus. Esse é o momento seu de Deus. É melhor do que ninguém sabe como tem estado o ofício sacerdotal dentro da sua casa, da sua vida. Você sabe o tipo de sacerdote na sua casa que você tem sido. O sacerdote tem sido na sua vida. Você se conhece. Eu não posso falar com Deus tão bem como você pode. Mas eu estou aqui esta manhã para ser intermédio da sua vida para com a de Deus. Para que juntos nós possamos atrair a sua presença até aqui.